Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para os negócios com o boi gordo. E a gente já começa a perceber que a evolução dos preços pode levar a arroba do boi para um novo patamar. Vocês se lembram que no ano passado a gente tinha aquele patamar dos 150, 160 até 170. O patamar foi consolidado na casa aí dos R$ 200 e agora a gente está buscando um novo patamar de preços para se consolidar. Quem analisa para a gente a possibilidade disso acontecer é o Iago Travagini. O Iago é lá da Agrifato, está aqui com a gente, falando direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Bem-vindo, Iago. Obrigado pela participação. É isso, Iago. Temos possibilidade de consolidar um novo patamar de preços para a arroba aí? Que patamar é esse que está no seu radar aí? Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, Alexander. É sempre um prazer estar aqui falando para o Notícias Agrícolas e trazendo informação para o mercado. Então, Alexander, a gente viu no ano passado que num período do ano, outubro, novembro, a gente viu a arroba bater R$ 230 e trouxe muito ânimo para o mercado. Só que depois disso o boi caiu bastante. Então a gente chegou a bater, mas a gente não consolidou um patamar de R$ 220, R$ 230 naquele período. Só que hoje o que a gente está vendo é que a alta está muito mais constante e sustentada. Então, por conta disso, Alexander, a gente acredita que os preços de 220 a R$ 230 eles vão começar a se tornar um suporte e, consequentemente, uma resistência aí, um novo indicador, uma nova média para o mercado de São Paulo. Por quê? Porque primeiro a gente tem uma oferta muito restrita. A oferta que não estava tão restrita no passado, esse ano deu sinais de que pode sim piorar, no sentido de menos animais sendo abatidos. A gente tem a demanda chinesa que se consolidou no ano passado e veio forte para esse começo de ano. E agora, nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente tem as proteínas animais, o suíno, o frango, voltando a subir no mercado interno. Então, é mais um fator que dá alimentação para o preço do boi no mercado interno, no atacado, e também na arroba do boi gordo. Agora, esse novo patamar de 220 a 230 que você citou, ele se consolida ainda agora no curto prazo? Tem um prazo para isso acontecer? Qual a sua expectativa, Iago? Então, o que a gente visualiza é que sim, ele pode chegar a bater esses 220, se consolidar nos 220 já no curtíssimo prazo. Aí. Então, a gente fala num período de 15 a 20 dias, o patamar de 220 aí consolidado, média de negócios, deve já acontecer. E 230, a gente voltar e ficar sustentado nos 230, a gente já visualiza algo ali para meados de agosto, início de agosto. Durante o mês de agosto, esse patamar de 230 pode sim ser batido, porque a gente tem aquela resistência criada lá atrás. Então, por conta desse cenário, Alexander, o que a gente vê é que agosto já oferece possibilidades de que a gente tenha esse patamar de 230 a ser sustentado e mantido por um período maior de tempo. Quer dizer, conquistaríamos um novo patamar de preços para, a partir daí, buscar de novo um rumo para o mercado, certo, Iago? Exatamente, a gente ficou muito sem rumo durante esse segundo trimestre aí com pandemia, o mercado ficou instável, as negociações de certa forma minguaram, então o produtor ficou muito indeciso, e isso afetou muito até o primeiro giro de confinamento. A gente tem uma perspectiva negativa para esse primeiro giro de animais que vão ser entregues em junho, julho e agosto, que é um fator que pressiona também a oferta. Mas agora, com todo esse cenário se formando, a gente tem esse novo patamar, esse patamar mais sustentado e mais coeso com o mercado, que dá mais, digamos assim, uma firmeza para o produtor, para o frigorífico, para todo mundo negociar num patamar mais padrão. Muito bem. Então, vamos detalhar esses cenários ou esses fundamentos aí que justificam para você aí essa sustentação de um novo patamar de preços. Oferta. Não tem de onde sair mais oferta, Iago? O primeiro giro não pode trazer nenhuma surpresa ou não deve trazer nenhuma surpresa aí? Primeiro giro de confinamento? Então, Alexander, considerando que esse primeiro giro de confinamento ele foi planejado por quem planeja muito tempo antes, dezembro, ou para quem deixou para a última hora, foi planejado em março, fevereiro, abril, que o cara tem 90, 100 dias, esse primeiro giro que chega em julho, agosto,
ele não vai ter uma grande margem, um grande volume, justamente porque lá naquele cenário de fevereiro, de março, a gente tinha um milho a R$ 60 em São Paulo, a gente tinha um boi gordo chegando aos valores aí de 190, 180, 200 e o produtor não sabendo o que acontecia, a bolsa indicando 180, 190. Então, uma instabilidade muito grande. O farelo de soja também já estava caro, já estava bem mais alto do que a média. Então, por conta disso tudo, o confinador do primeiro giro, ele olhava e falava, o que eu vou fazer agora? Qual que é o meu cenário? Então, naqueles que tinham a possibilidade de reduzir, a gente viu que houve essa redução. Agora, para o segundo giro, a gente já tem uma outra história, porque o segundo giro é entregue em outubro e novembro, e aí o cara que vai fazer esse segundo giro, ele já tem um cenário totalmente diferente. O milho barateou, o milho veio a 45 em São Paulo. Mais importante, a arroba já está 220, então a receita dele vai aumentar bem com o que ele tinha há 2 meses atrás. Então, o cenário mudou para segundo giro, mas o primeiro giro não tem muito de onde sair a oferta. A gente deve ir uma melhora aí de mesmo suplementação a pasto, animal que é suplementado a pasto, esse animal ainda não deve chegar com um grande volume ao mercado, não. Então, pelo menos até agosto, a gente tem aí um vazio de oferta que justifica essa sustentação dos preços a patamares maiores. Exatamente, a gente ainda tem um vazio de oferta, porque também tem a conta da reposição, Alexandre, que eu acho que vale a pena mencionar. A gente tem o bezerro muito caro, o criador ele não vai querer abater vaca, porque ele está vendo que está valendo a pena manter essa vaca, porque o ágio do bezerro continua maior, não vale a pena ele abater a vaca, mesmo a vaca custando R$ 200. O bezerro já está batendo R$ 2.000, R$ 2.100, então o cara olha e fala, vou continuar fazendo reposição, e falta mais fêmea ainda. Então, diante de todo esse cenário aí que se forma, e tem um primeiro giro mais fraco, então a tendência é que a gente não tenha muita oferta vindo até agosto, não. Mas para que ele possa evoluir para os 230, hoje a gente está falando de uma arroba na casa dos 215, 220, já tem negócio, inclusive, né, Iago? Sim, já é padrão, isso aí já é média já, Alexander, já não é mais tem negócio, eu acho que já é, a gente referência, né? Referência, exatamente, a gente tem negócio já saindo a 222, 223, mas a referência já é 215 a 220. Muito bem, então, mas para que ele alcance os 230, é preciso o quê? A China demandando? Na verdade, o que a gente precisaria mais, assim, o que a gente vê que deve acontecer, além da oferta já restrita, é um mercado interno em recuperação. E onde a gente vê esse mercado interno em recuperação? O preço do suíno, que é um grande competidor, o preço da carcaça suína no atacado está subindo, o preço do frango congelado, que estava nas mínimas, voltou a subir também, e isso, de certa forma, dá sustentação para a carne no atacado, melhora a margem do frigorífico, ele é capaz de pagar mais. Então, uma demanda interna melhor, e aí quando eu digo melhor considerando que a gente passe por toda essa pandemia e, consequentemente, melhore tudo, essa melhora na demanda interna vai ser um driver que pode acelerar esse 230, entendeu? Muito bem. Mas se a China se as exportações se mantiverem nos ritmos que a gente vem vindo, já é suficiente para consolidar esse patamar? Assim, se a China continuar comprando, isso que eu falo, a China ainda é um mercado muito arriscado, a gente está dependente muito de um comprador, a gente tem um cenário muito arriscado, apesar de otimista, é muito arriscado, a gente já teve um cenário parecido com a Rússia, acho que é importante sempre ressaltar isso, a gente está dependente muito de um mercado, mas a China, continuando comprando da maneira como está comprando e pelas necessidades que eles têm atuais, a tendência é os preços continuem sim evoluindo, porque a gente vai passar agora por um período de entre-safra de gado gordo. Então, a tendência é que evolua mais devagar, mas com a China demandando e a oferta se restringindo, o 230 se torna natural de acontecer. E aliado a uma recuperação, mesmo que lenta, do mercado interno, fatores que vão ajudando aí a dar peso para esse novo patamar de preço aí. Agora, você citou aí o último trimestre, que daí a gente tem já a entrada de segundo giro. O segundo giro, ou um volume maior de animais no final do ano, seria suficiente para desmontar esse novo patamar de preços? Ou é um patamar que veio para ficar e pode, inclusive, chegar aí a invadir 2021, Iago? Então, Alexander, assim, a gente tem essa projeção um pouquinho melhor de confinamento segundo giro. O segundo giro deve vir, sim, um pouco... Não digo melhor que o ano passado, mas talvez os mesmos níveis de segundo giro do ano passado. E por conta disso,
a gente deve ter uma oferta maior e, consequentemente, uma melhora. Só que aí entra outra conta, que é a conta da demanda interna. Será que a gente já não vai ter melhorado até a chegada de outubro, novembro? Se tivermos melhorado, se vamos botar aí que as coisas voltarem ao normal de consumo interno, a gente pode ter aí um patamar sustentado e até maior. Só que o problema é que a gente não tem nenhuma certeza ainda, então é muito difícil falar em projeção até quarto trimestre desse ano aí, por conta do coronavírus. Mas assim, continuando da maneira como a gente está vendo, e a oferta vai continuar restrita por conta de vaca, não vai chegar tão cedo. Os bezerros que começaram a ser estocados, as fêmeas que começaram a ser estocadas no final do ano passado, elas vão gerar só em 2021, e aí. Alô, Iago? Oi, tá me ouvindo? Desculpa. Agora voltou. Você estava falando das Tá. fêmeas que começaram a ser Isso. estocadas. As fêmeas, assim, elas começaram a ser estocadas lá em 2019, final de 2019. Elas devem gerar bezerros somente em 2020, e esses bezerros vão gerar boi gordo só em 2022. Ou seja, a gente tem um cenário de oferta restrita, Alexander, até 2021. Então, por conta disso, os preços devem continuar, de certa forma, sustentados nesses patamares atuais. E tem um cenário de demanda chinesa também promissor, inclusive para 2021, né, Iago? Assim, a China ainda deve continuar comprando proteína brasileira, mundial, porque eles têm um déficit muito grande. 2020, 2021, aí o cenário começa a mudar, porque eles já vão começar um método de produção diferente lá para 2022, mas 2020 e 2021 ainda dá um cenário meio que garantido, digamos assim. Tem esses fatores que convergem aí, enfim, que dão essa característica, digamos assim, para justificar um novo patamar de preços para arroba. Ok, a gente entendeu. Agora, como que o pecuarista participa disso? O que ele tem que fazer? O que ele tem que ficar atento, Iago? Assim, eu acho que a gente está passando por um momento ímpar, de certa forma. A gente tem muita volatilidade, a gente tem muita risco nesse mercado, porque a gente está dependente de um comprador. Então, a gente até tem falado com os nossos clientes, recomendado, de certa forma, uma proteção nesses preços de boi gordo, porque a dependência ela é arriscada. Você ficar dependendo de um cliente é, de certa forma, arriscado. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então seguro morreu de velho. Então, acho que assim, vai muito nesse sentido. Produtor que tá, assim, cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe onde a corda aperta. Então, por conta disso, a gente ainda vê esse ano com preços melhores, mas assim, o que a gente indica, vá negociando aos poucos, vá fazendo volume, tentando fazer o preço médio da sua comercialização ir subindo. Por conta de todo esse cenário de oferta restrita, a tendência é que o preço continue sim fortalecido. Mas a gente ainda não sabe, e o mercado chinês, eles são um dos melhores negociadores do mundo. Então, se proteja no sentido de tenha, pelo menos uma parte dos seus animais negociar em bolsa. A gente sempre aconselha a gente comprar um seguro em bolsa ou ver uma negociação a termo que interessa ao pecuarista e que seja boa para os dois lados. Mas não pode, o mercado está subindo, mas a gente não sabe o teto. E isso é muito arriscado. Querer acertar o pico dos preços não é missão fácil, não. Então, vai muito nesse sentido, de ser consciente com o próprio preço e com a própria margem que você determina para você mesmo. Legal. Bela análise, então. Portanto, temos aí a possibilidade de alcançar um novo patamar de preço para arroba. Isso já pode se consolidar a partir de final de julho, ao longo ali do mês de agosto, e esse patamar seria em torno aí dos R$230. Hoje a gente já fala de negócios, referência aí de negócios a R$220, e uma continuidade da demanda, mesmo que ainda de forma compassada, mesmo de uma forma tranquila, da demanda interna, principalmente, pode ajudar a avançar rapidamente para esses 230, portanto. Então, vamos ficar de olho nessa possibilidade, tem aí, portanto, uma luz no fim do túnel, mas lembrando que o boi gordo aumenta, mas a reposição está caminhando junto, né, Iago? A reposição vai ter um teto também aí, ou ela deve continuar seguindo aí a sua trajetória de alta? Qual a sua expectativa para a reposição?
Então, Alexander, a reposição ela caminha junto com o boi. Na verdade, ela trouxe a vaca e, consequentemente, o bezerro ele trouxe o boi junto com essa alta, de certa forma. A reposição ela deve frear a alta dela um pouco mais cedo que o boi gordo, porque o processo de produção ele aconteceu antes, a produção de bezerro acontece antes e a entrega de boi gordo acontece depois. Então, a gente visualiza que o processo de alta de bezerro ele já está começando a ficar mais fraco e deve começar a estagnar a partir do final desse ano, início de 2021, revertendo aí provavelmente num cenário de 2021, 2022 com preços um pouco menores, mas não tanto. Os preços devem continuar sustentados justamente porque o boi vai continuar sustentado, a demanda vai continuar forte, enfim, todo esse cenário. Mas tem todo um 2020, então, ainda para seguir aí os passos do boi, então. Exatamente. O que a gente vê é justamente esse cenário. A reposição vai continuar pressionada, vai continuar cara e vai continuar imprimindo um ágio muito grande ainda pelo boi gordo, porque justamente falta bezerro. Se você precisa comprar bezerro, você está tendo que pagar o que o criador quer hoje no mercado. Legal. Meu caro Iago Travagini, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações, enfim, pelos cenários que você trouxe, que são muito importantes, principalmente nesse momento do produtor se planejar, entender o que vem por aí, enfim, saber enfrentar as novidades do mercado. Obrigado pelas dicas e volte sempre. Obrigado, Alexander, pelo convite, agradeço a todos e agradeço aí a você também por ter me chamado. Grande abraço, até a próxima, Iago. Próximo. Tá aí o Iago lá da Agrifato conversando com a gente. Portanto, o Iago está aí otimista em relação à evolução dos preços do boi e ele acredita que novo patamar de preços deve se consolidar aí na casa dos R$ 230 por arroba. Estamos perto disso, né? Referência hoje 215, 220 em São Paulo. Portanto, temos aí mais alguns negócios para chegar a alcançar os 230 e mais do que chegar nos 230, se consolidar nesse patamar. Na avaliação do Iago, isso pode acontecer já no finalzinho de julho e durante o mês de agosto. Tá aí, informações do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Deixa eu passar, antes de encerrar o nosso boletim, os preços que estão sendo negociados lá na Bolsa de Futuros, lá em São Paulo, lá na B3. Olha o junho, R$ 218,55, uma alta de 1,18%. Está firme o mercado, portanto. O julho, R$ 220, alta de 0,92%. Agosto também buscando aí os 220, nesse momento R$ 216 com alta de 0,47%, e o outubro na casa dos R$ 217 com alta de 0,93%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 218,95 com alta de 3,62%. Muito bem, são os números do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.